Canta isso de todo o teu coração nesta manhã. Não quero ouro ou prata, fama ou glória, apenas o teu reino, apenas o teu reino em mim. Oh, Senhor Jesus. Recebe o louvor e a adoração da tua igreja nesta manhã, Senhor Jesus. Nós queremos apenas o teu reino, Senhor. Apenas o teu reino neste lugar, Senhor, nas nossas casas e nas nossas famílias, Senhor Jesus. Nesta manhã, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre e sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre e sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Desejamos mais de ti, queremos tua presença, Jesus. Oh, sim, Senhor amado, ao que está sentado sobre o trono, seja a glória, seja a honra e o poder.
igreja canta. Santo, 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 Santo é o Senhor. Oh, tu és santo, 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 santo é o Senhor. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta para ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta para ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Santo, 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 Santo é o Senhor. Oh, tu és Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Oh, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. O Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. O Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar para levar-nos, para viver com Ele. Leva-nos, Senhor. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, para sempre com Ele na nova Jerusalém. Tua noiva vai entrar. Oh, no céu, cante com força, no céu. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos
cantaremos junto com os 24 anciãos, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Entraremos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Entraremos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor, cantando: Santo. Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Nós te adoramos porque tu és digno de receber a honra, de receber o louvor, Senhor. Nós te adoramos porque tu és bom a todo tempo, Senhor. Nós te adoramos por causa da tua fidelidade, Senhor. Nós te adoramos porque bem sabemos que o Senhor está aqui neste lugar. E nesta manhã, Senhor, eu te peço em nome de Jesus que tu possas ministrar individualmente, Senhor, e coletivamente. Pai, tu que sondas os corações. Pai, tu que conhece os pensamentos. Como a tua palavra diz, ainda a palavra não chegou na nossa boca, tu sabes, Senhor. Nós te rendemos graças, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada dia. E recebe uma vez mais nesta mesa a adoração devida do teu povo. E somente a ti e a mais ninguém, Senhor. Nós daremos a honra, nós daremos a glória para todo sempre. Em nome de Jesus, diga comigo, amém. Aplauda ao Senhor uma vez mais, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tome seus assentos, por favor. Doutor Isabel, por favor. Diga-me só uma coisa, por favor, irmãos. Está muito alto o volume do som quando eu falo. Aí atrás, consegue ouvir bem? Ok? Eu peço-vos que vocês retomem uma atenção redobrada. Uma vez mais, nós iremos ouvir um testemunho. E testemunho é algo que edifica a nossa fé.
disposição para vir às reuniões de quintas-feiras, às 20 horas. Por quê? Vou responder. Porque a oração é um propósito comum e poderosa em gerar força espiritual coletiva. Apoio mútuo nas dificuldades gera um impacto maior do que a oração isolada. Anima, encoraja a comunidade através da partilha da esperança. Quando oramos juntos, o céu estremece pela força do grupo. Nestas quintas-feiras temos visto acontecer coisas maravilhosas. A graça e o favor de Deus atuando em todos os níveis. Curas acontecendo, redes de tráficos humanos e drogas sendo apreendidas, liberação de documentos. Por isso, irmãos, não podemos parar de orar. Temos que interceder incessantemente também pelas nossas famílias, pelas nossas futuras gerações, como disse a Rafaela. Nós temos que estar em oração constante pelos filhos e pelos netos. Que isso é uma coisa importante para o mundo atual e o futuro, porque se eles não tiverem conhecimento da palavra como tem que ser, esse mundo vai caminhar cada vez mais para o caos. E nós temos que estar incessantemente orando por essa causa. E Salomão, em 2 Crônicas 6:19, ele diz assim: atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que teu servo ora perante ti. Agora, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. E eu exorto a todos que nós continuemos firmes e fortes em oração e que venham às quintas-feiras para orarmos. Eu vou dar um testemunho pequeno agora da minha vida particular, que também é uma forma de também exortar vocês um pouco. No ano de 2024 aconteceram fatos que deu uma desestruturada na nossa família. E em setembro de 2024, minha filha teve que viver com os 2 filhos, teve que viver só com 2 filhos. E isso foi muito difícil, porque onde ela mora, assim como em Portugal, os aluguéis são caríssimos, e fazer frente a toda essa situação foi muito complicado na vida dela. E nós estivemos em oração, orando sem cessar para as coisas se acalmarem e correrem da melhor forma possível. Estava muito difícil. Aí ela ficou sabendo que tinha um consórcio, uma cooperativa em acordo com a autarquia do local, que estava construindo um prédio novo no bairro que ela vive, e que iam fazer sorteio de alguns imóveis. Então, ela correu, se inscreveu para ver que ia ser bem mais barato o aluguel. E eram 144 pessoas para 12 imóveis. E nós entramos nessa batalha, eu levei para o grupo também, e tivemos orando, intercedendo para a graça e o favor de Deus. Entretanto, ela não foi sorteada. Aí, dos 12, ela ficou em 14º lugar. Não desistimos, continuamos em oração, para Deus preparar outras soluções e tudo mais, porque, enfim, ela não tinha sido sorteada dentro dos 12. Mas, um mês depois, ela foi chamada pelo mesmo consórcio, dizendo que 2 pessoas não cumpriram os requisitos que tinham que ser cumpridos e que, afinal, tinha sobrado um imóvel para ela. Glória a Deus, né? Então, isso tudo nós estivemos em oração nas nossas quintas-feiras, individualmente também, orando sem cessar. Então, eu exorto a todos os irmãos não desistirem de orar pela família e por tudo
que a gente precisa. Deus é fiel, Deus não nos desampara. Às vezes a gente quer no nosso tempo e às vezes não é no nosso tempo, né? No tempo dele. Hoje ela já está, desde abril, já vivendo no imóvel que Deus preparou para ela. Eu agradeço os irmãos a palavra e... Glória a Deus. De promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluias, aleluias. Sabe, irmãos, nós tivemos inseridos nesse tempo de aflição, nesse tempo de desespero, porque o deserto ele é violento, mas é no deserto que Deus vai te treinando também e vai provando a sua fé. Doutor Isabel acabou de dizer que havia 140 e tal pessoas à frente. Ela ficou em 14º lugar. O cenário era esse, tudo indicava para que ela desistisse e não concorresse mais e que não houvesse mais hipótese alguma. Mas ela insistiu, persistiu, perseverou até o final. E como nós estamos habituados a falar a palavra coincidência, mas que para Deus não existe coincidência, havia 2 pessoas que não conseguiram cumprir o requisito. Então, ela foi colocada. Alguns não entenderam, mas eu vou dizer de outra forma na nossa linguagem corrente para você entender melhor. Quando você não desiste daquilo que você quer, Deus abre caminhos onde não existem caminhos, porque Ele é fiel. Mas vale lembrar também que cada caso é um caso, e para cada um de nós há um tempo determinado para Deus manifestar a sua glória ou o seu milagre nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? Eu fiquei muito impactado quando a doutora Isabel partilhou conosco, foi uma explosão de alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque nós também choramos com ela. E a Bíblia diz, chorais com os que choram, mas alegrai-vos com aqueles que se alegram. Então, no tempo do teu deserto, procura agregar a ti pessoas que possam ser um suporte espiritual para ti. Porque no tempo de deserto, irmão, ninguém é super-herói. E a Bíblia diz assim, melhor serem 2 do que... Porque se um cair, o outro... E a tendência humana é, quando o deserto se aproxima, ele também se afasta. Nós temos que fazer o contrário, irmão. O deserto chegou, ninguém está fugindo da realidade. Sim, mas eu vou ter um parceiro de oração comigo. E eu não vou fugir. E eu vou insistir. Eu vou permanecer firme até o final. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Doutora Isabel, é motivo de regozijo. Deus transformou as lágrimas em regozijo. Poucos sabem daquilo que ela passou. Noites sem dormir. Irmãos, quando as coisas são conosco, tudo bem. Mas no que diz respeito aos nossos filhos, aí a conversa muda.
Quem é pai, quem é avô, sabe muito bem daquilo que eu estou dizendo. Quando é conosco, agora, quando mexe com a nossa descendência, cuidado. Cuidado. E é justamente sobre isso que eu vou falar nesta manhã convosco. Sabe, na galeria da fé, em Hebreus, no capítulo 11, tanto homens como mulheres assumiram compromisso com Deus. Diga comigo, compromisso com Deus. Você vai entender porque eu estou fazendo uma grande ênfase nesta palavra compromisso. Na galeria da fé nós temos lá um leque de opções. Homens, mulheres que tiveram a iniciativa própria de assumirem o compromisso com Deus. Assumir compromisso com Deus é uma decisão pessoal, independente das opções dos outros. Assumir compromisso com Deus é entender que Deus é superior a tudo. E uma vez que quando eu assumo o compromisso com Deus, diretamente, ouça bem, quando eu assumo um compromisso com Deus, diretamente eu estou colocando a minha família e a minha descendência debaixo do poder de Deus. Posso ouvir o amém? Por que eu digo isso? Porque a Bíblia, nós vamos ver, ela fala que Deus vela sobre a sua palavra, e aqueles que têm compromisso com Deus, Deus visita a nossa descendência de geração em geração. Eu posso ouvir o amém? Não existe nada mais seguro para um pai ou para uma mãe de ter essa garantia dos céus, que Deus tem a sua forte mão guiando e protegendo os nossos filhos por onde eles andarem. Esta é a maior garantia. Mas vale dizer também que essa responsabilidade do compromisso para com Deus, Deus delegou diretamente ao homem. O homem tem que exercer o papel de liderança em casa. É por isso que nós temos falado aos homens da congregação: ei, tome o teu posicionamento, assuma o seu papel como sacerdote em casa. Porque um dia Deus vai prestar, tu terás que prestar conta com Deus a respeito da sua família. Então, o líder da casa, o cabeça da casa, ele tem a obrigação de ser uma influência na sua casa e de guiar os seus filhos no caminho da fé. Posso ouvir um amém? Porque Deus, quando faz promessa, a promessa abrange toda a nossa descendência. E se há uma coisa específica que Deus se preocupa, é a nossa geração. Porque o salmista diz que os nossos filhos são herança de quem? Não ouvi, os nossos filhos é herança de quem? Cuidado. Cuidado. Pastor, me explica que eu não estou entendendo. É agora, tome atenção. Quando Deus te dá um filho, ei, homens, ei, papais, quando Deus te dá um filho, essa bênção divina é para você educá-lo, alimentá-lo nos princípios divinos. Você mostra o caminho, como a Rafaela estava dizendo, e muito bem, e você aponta a direção. Isso é o papel do pai. Apesar de haver algumas mulheres que assumem esse papel, mas Deus delegou essa autoridade aos pais. Posso ouvir um amém? O pastor não está chateado, só está exortando aquilo com base na palavra. Deus manda os pais educar os filhos no seu princípio, porque é herança de Deus, é um presente de Deus. Claro que Deus nos deu o filho para nós gozarmos dele, desfrutarmos daquela bênção especial, mas é herança de Deus. Sim, os nossos filhos pertencem a Deus. Posso ouvir o amém? Amém. Isso chama-se compromisso. E ao outro lado da moeda, irmãos, como título de introdução, compromisso requer de nós fidelidade, compromisso requer de nós obediência, compromisso requer de nós responsabilidade,
Compromisso requer de nós rendição total a Deus. Nós temos visto e provado que Deus é bom. Nós temos visto e provado que Deus tem respondido coisas extraordinárias de situações que, humanamente falando, não tem voltas a dar. Mas vale lembrar que Deus, quando Ele diz que vela sobre a sua palavra, quando Ele diz que é um Deus de promessa, são com aqueles que têm compromisso com Ele. A Bíblia diz no capítulo 12 do livro de Gênesis que Deus chama o nosso pai na fé para ele sair da sua parentela e ir por uma terra da qual ele não conhecia. E Abrão obedeceu, sem saber para onde ia. E depois Deus sobre Abrão lança-lhe 7 promessas. E Abraão sai sem saber para onde ia, carregando nas suas costas 7 promessas. E se nós analisarmos bem à luz da palavra de Deus, quem chama o homem para o compromisso é Deus. Essa iniciativa não parte do homem, parte de Deus. Então é muito importante nós entendermos isso. O compromisso que você assume com Deus hoje, você está colocando a sua descendência debaixo da autoridade espiritual. Ainda que eles não entendam nada, mas eles estão debaixo da autoridade espiritual de Deus. Por quê? Porque você assumiu um compromisso com Deus. E quem assume compromisso com Deus é um canal de bênção na sua casa. Você não entendeu. Quem assume compromisso com Deus automaticamente passa a ser um canal de bênção em casa. Porque você assumiu o compromisso com Deus. Projeta Pedro, Gênesis, capítulo 17, por favor. Versículo 1. Nós vamos ver uma história que todos nós conhecemos. Abraão, antes de ter o nome mudado para Abraão, Deus aqui reforça e amplia a promessa a Abraão. 13 anos após o nascimento de Ismael, 24 anos de espera, Deus aparece a Abrão, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos. Apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porém o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. E porém o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Versículo 3. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, tome nota, quanto a mim, Deus falando com Abrão, quanto a mim, eis o meu concerto contigo e será pai de muita multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas sim Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Versículo 7 para aí. Versículo 7 é a espinha dorsal da mensagem, que tem por título uma aliança que atravessa geração. Deus aqui amplia a mensagem, a promessa, e diz assim a Abraão, depois de ter mudado o seu nome: e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações. Zé Miguel, eu preciso de ti e preciso aqui do teu filho, por favor. Nós temos pessoas novas na congregação e eu vou fazer aqui uma pequena ilustração, porque é necessário que tu entenda. Ou apanhe uma criança qualquer e venha rápido, por favor.
por favor, por favor. Não se distraia, por favor. Não se distraia. Versículo 8, Pedro, projeta lá, por favor. Depois vamos voltar aqui no versículo 7. E te darei a ti a tua semente depois de ti, a terra das tuas peregrinações. Exatamente. Fica aqui ao meu lado, aqui ao meu lado, para ser bem visível. Projeta o versículo 7, Pedro, por favor. Olha para mim, não se distraia, por favor. 99 anos tem Abraão, foi mudado o nome dele. Rapaz, estou bem conservado. Escute bem, o próprio Deus, ouça bem, não se distraia, lhe faz uma promessa. Abraão, 13 anos, já tinha Ismael, que foi fruto da sua imaginação. Abraão queria antecipar as coisas e aquilo não correu bem. Não era o filho da promessa. Mas aqui, Abraão está à espera 24 anos. Agora ele já tem 99 anos, como a palavra diz. E Deus lhe faz uma promessa, mas amplia esta promessa. Versículo 7 diz assim: e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente. Está a falar do filho de Abraão. Depois dele, diga comigo, Deus. Diga comigo, Deus visita toda a minha descendência. É isso que ele está falando para Abraão. Ele ampliou a promessa. Ele não sabe que é filho, mas já paira sobre ele a promessa. E depois dele, paira a promessa. De geração a geração, Deus visita os nossos filhos. Posso ouvir um amém? Pode sentar, meu querido, obrigado. Deus visita a nossa descendência. Por causa do quê? Por causa do compromisso. É justamente por causa do compromisso. Deus não falha. A Bíblia diz que nele não há sombra de variação. Ele jamais falhou e jamais falhará. Deus, quando chama Abraão, lhe faz promessas. Deus faz uma exigência primeiro. Deus disse assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Isso fala-se de compromisso. Andar na minha presença envolve o quê? Primeiro, relacionamento. Porque quem tem compromisso com Deus, isso é inevitável, desenvolve relacionamento. Posso ouvir um amém? Porque você, quando conhece alguém, você quer se envolver com ela. E você passa a conhecer esta pessoa. E quando ele diz ser perfeito, significa tu agora, quando anda na minha presença, tu não pode mais viver de outra forma. Tu tem que perseverar na fé. Tu não pode querer antecipar as coisas. Anda primeiro na minha presença. Há muitos de nós que às vezes queremos trocar as coisas. Queremos bênção sem compromisso. Mas Deus é misericordioso e nos abençoa a si mesmo. Posso ouvir um amém? Mas o que eu estou falando é de compromisso. E Deus aqui amplia. Versículo 9, Pedro, por favor, projeta lá Gênesis 17, versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, escute bem, guardarás o meu concerto. Tu e mais quem? Tu e mais quem? O que Deus está dizendo a Abraão? Me explica, pastor. Noutra linguagem para você entender. Abraão, eu te fiz promessa. Agora está sobre a tua responsabilidade passar essa promessa, os meus mandamentos, aos teus filhos, que é a tua semente. Posso ouvir um amém? Porém guardarás o meu concerto, tu e a tua semente, depois de ti, nas suas gerações. Versículo 10, Pedro, por favor. Tens aí? Se não eu leio aqui no meu. Já tem? Versículo 10. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós. E a tua... Você já reparou bem, por várias vezes, Deus fala na
semente ou fala na descendência. Já reparaste bem quando Deus faz promessa? Escute bem, o que eu quero te dizer é, quando tu assumes um compromisso com Deus, é inevitável. Deus sempre vai se lembrar da sua descendência. Alguns não entenderam, eu vou dizer de outra forma, porque eu quero que essa palavra entre na sua mente e fique guardada no seu coração. Todas as vezes que Deus fazer uma aliança contigo, de maneira alguma é impensável, a sua descendência está incluída nela. Não importa a distância, não importa onde eles estiverem. Quando tu assumes um compromisso com Deus, automaticamente a sua descendência está debaixo da potente mão de Deus. Aleluias, aleluias. Guardareis entre mim e vós a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Aqui já fala de outra coisa. Essa promessa fala de duas coisas: das coisas naturais e das coisas espirituais. Promessa diretamente a Abraão, que diz respeito à coisa natural, está a falar de filho biológico, Isaac e Jacó. Promessa espiritual, agora nós estamos juntos nesse negócio. Você não está entendendo? Eu vou mudar a linguagem. Promessa espiritual, a Bíblia diz que Abraão é o nosso pai na fé. Tanto judeu como gentios, que somos nós, estamos incluídos nesta promessa. Olha o que Paulo diz em Gálatas, projeta aí Pedro, capítulo 3, versículo 29. Gálatas. Tens aí? Gálatas, sim, está aqui. E se sois de Cristo, então sois descendência de quem? De quem? Diga comigo, eu sou filho de Abraão. E herdeiro conforme a promessa. A promessa natural que abrange Isaac e Jacó e o povo judeu, que recebeu a aliança e a promessa da terra prometida, é uma coisa. Agora a promessa espiritual, porque Deus prometeu a ele, tu serás pai de multidão, por isso é que o seu nome foi mudado. E a Bíblia diz que no capítulo 5, capítulo 15 de Gênesis, Abraão entrou em crise, assim como você e eu, por causa do tempo da espera. E Deus anima Abraão, chama ele para fora e diz, se tu podes, ou se tu consegues, levanta os teus olhos e comece a contar as estrelas dos céus. Se tu podes, conta ela, uma por uma. E Deus depois diz assim, assim será a sua descendência. Então todos nós hoje, que confessamos Jesus Cristo, somos filhos de Abraão na fé. Esta promessa que Deus ampliou, pertence a mim e pertence a ti. Essa responsabilidade que Deus nos confiou, temos que responder à altura. Pastor, como é que eu respondo à altura? Assuma de uma vez por todas, irmãos, de livre vontade, não é uma imposição, de livre vontade, assuma um compromisso com Deus. Assuma um compromisso com Deus. Eu não gosto de falar muito sobre esse testemunho, mas como estamos falando de compromisso, eu preciso contar. Eu me lembro perfeitamente, jamais vai sair da minha memória, e aqueles que estavam lá viram isso. Nós tivemos uma festa de casamento normal, claro, óbvio, abençoada. Espetáculo, 1000 maravilhas. E nos preparativos de um casamento, todos nós sabemos, principalmente as mulheres, cansa muito, há uma canseira gigante. Ficamos completamente esgotados. Mas eu disse ali à patroa, olha, aponte e tome nota. Eu nem quero saber as horas que a festa vai acabar. Mas no outro dia, seja como for, nem que eu vá com o mesmo fato, mas eu estou dentro da igreja.
Meus irmãos, nós acordamos completamente fadigados. Nem deu tempo de eu pentear o cabelo, mas eu estava dentro da igreja. Só para quebrar o gelo. Aqueles que nos conhecem sabem disso. Eu disse para ela, você quiser ficar, não há problema, mas eu vou para a igreja no outro dia. Isso chama, nós não somos melhores do que ninguém, não há perfeição aqui, meu querido. Eu estou falando de compromisso. Compromisso. Depois, mas eu estou tão cansado, eu entendo, eu disse, não há problema. Nós temos compromisso. E Deus se agrada quando um homem ou uma mulher assume com ele o compromisso. Claro que ele se agrada. Irmãos, nós estamos vivendo tempos proféticos. Nós temos visto os acontecimentos a multiplicarem-se cada vez mais. Tudo aquilo que está escrito tem acontecido de uma forma tão rápida, mas já estava escrito há algum tempo. Cerca de 2000 anos atrás. Tudo isso está acontecendo de uma forma tão rápida. Reflita sobre isso e você ainda vai perder tempo. Estás à espera do que para assumir o compromisso com Todo-Poderoso? Quando Deus se apresenta a Abraão com 99 anos, não me responda, qual é a expectativa de um homem que recebeu uma promessa, está à espera dela há 24 anos, o seu outro filho que não pertence nada a ver com o projeto de Deus, já tem 13 anos, qual é a expectativa do homem com 99 anos à espera de um filho? É por isso que Deus se apresenta a ele como El Shaddai, o Todo-Poderoso, para quebrar todas as dúvidas. Para mostrar a Abraão que ele é capaz de gerar, ainda que Sara tinha um ventre fechado, e já estava velha, para gerar filhos. Isso chama-se compromisso. E eu gosto disso porque várias passagens na Bíblia diz que Deus vai em direção do homem e assume com ele uma aliança, um pacto, um compromisso. Não é o homem indo atrás de Deus, escute bem, é Deus indo em busca do homem para assinar com ele um compromisso. E num compromisso ou numa aliança há duas partes. Nós sabemos disso. Há a parte do homem que é sujeito à mudança. Entra a parte do homem que às vezes vacila, e Deus diz a Abraão, anda na minha presença e não vacila. Ser perfeito. É isso que significa. E do outro lado da aliança tem o Todo-Poderoso, que é capaz de abrir o mar vermelho para você passar, que é capaz de mudar qualquer relatório, que é capaz de anular qualquer circunstância, e que não muda, e que é fiel até o fim. Eu posso ouvir um amém? Está aqui 4 princípios que eu quero partilhar convosco. Projeta, Pedro, o próximo versículo, a próxima passagem está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Diz assim, se formos infiéis, ele permanece... Não vi. Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, se eu assumo o compromisso com Deus, a Bíblia está dizendo que ele permanece fiel. Mas primeiro fala de mim e de ti. Se formos infiéis, ainda que falhemos, ele permanece. Ele permanece. Porque numa aliança há duas partes, a minha e a de Deus, a tua e a de Deus. Eu posso falhar, e vamos falhar, mas ele permanece fiel. Projeta o outro, por favor, Pedro, por favor. Antes de ler essa pequena história e fazer um pequeno resumo, eu quero te relembrar que quem tem compromisso com Deus tem privilégios do alto de receber primeiro a notícia do que os outros. Não, pastor, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Sim, você tem razão. Mas o próprio salmista diz assim, o segredo do Senhor
é para aqueles que o temem. O segredo do Senhor, ou seja, os mistérios do alto, são para aqueles que o temem. Isso é o fruto de um relacionamento. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com quem? Para tudo. Noé andava com quem? Então escute bem para você entender. Olha o compromisso que esse homem tinha. Prossiga, Pedro, por favor. O próximo. Versículo 10. Tens aí, Pedro? Então olhei aqui. Aleluias, aleluias, aleluias. Versículo 10 diz assim: e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Eu vou fazer uma pequena introdução para você entender essa história deste homem. A Bíblia diz que ele era varão justo e reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. Escute isso, vale lembrar que nesta altura já havia perversidade, imoralidade. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu de toda a sua criação. Deus se arrependeu e disse para Noé: olha, eu vou trazer o dilúvio sobre a terra, e toda alma vivente vai morrer. Mas tu, projeta aí, Pedro está aí ou não? Capítulo 7, versículo 1, por favor. E depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Deus já tinha decretado a sentença sobre o povo, por causa da imoralidade. No meio de uma sociedade corrompida, houve um homem que andou com Deus, e foi justo e foi reto. E Deus aqui diz: olha, prepara a arca, eu vou te dar as medidas todas, prepara todos os animais para entrar na arca. E agora Deus diz assim: olha, Noé, eu tenho visto que tu és justo e reto diante de uma geração corrompida, mas eu faço um pacto contigo. Qual é o pacto? Entra na arca, tu e a tua família, os teus filhos e as filhas dos teus filhos. Ou seja, toda a sua descendência entra na arca. E a Bíblia diz que houve chuva com fartura. 40 dias e 40 noites. Toda a gente que estava lá fora, alma vivente, morreram. Mas a família de Noé, ou melhor dizendo, toda a sua descendência, não sofreu nenhum dano, por causa do compromisso, aliança que Deus faz. Aliança que Deus faz. Mas ninguém soube daquilo que Deus revelou a Noé. E Noé foi obediente. Noé, quando recebe a promessa, tinha 500 anos de idade. E quando o dilúvio passa, Noé tem 600 anos de idade. Sai da arca ele e toda a sua família. A primeira atitude de Noé quando sai da arca é levantar um altar ao Senhor. É levantar um altar ao Senhor, reconhecendo o livramento de Deus na sua vida e sobre a sua descendência. Sobre a sua descendência. Projeta para mim, Pedro, próxima passagem, por favor. Deuteronômio, capítulo 30. Moisés diz assim, irmãos: os céus e a terra tomo hoje, por testemunhas
contra ti, que te tenho proposto, olha bem a proposta, hein? A vida e a morte, a bênção ou a maldição. Prossiga. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua. Moisés está dizendo para o povo assim: olha, eu tomo os céus por testemunha e coloco diante de vós duas propostas: vida ou morte, bênção ou maldição. Às vezes nós nos encontramos nas encruzilhadas da vida sem saber para onde iremos, para a esquerda ou para a direita. Mas aqui Moisés, quando dá a promessa, lhe dá a proposta, ele diz qual é o caminho certo: escolhe a vida para que vivas tu e a tua. Aleluias, aleluias. Eu quero te convidar a ficar de pé, por favor, nesta manhã, aqueles que podem. E a nossa oração de encerramento nesta manhã, e eu faço votos que vocês sejam sinceros, não perante a mim, perante Deus, é que você assuma um compromisso com Deus. Porque fazendo isso, você está colocando toda a sua casa debaixo da autoridade de Deus. Pastor, mas o meu filho não vem à igreja, pastor, não quer saber de igreja, a minha filha também, às vezes até goza comigo, não quer saber de igreja. Ei, coloca a sua família debaixo da autoridade de Deus e deixa Deus tratar com ele. Permaneça você fiel a Deus. Permaneça você fiel a Deus. Porque quando chegar o dia mau, como a Bíblia diz, assim como Isaac e Jacó enfrentaram dia maus, a Bíblia diz que quando Deus apareceu a Jacó e disse: eu sou o Deus do teu pai, eu tenho promessa com ele. Quando Deus apareceu a Isaac, a mesma coisa: eu sou o Deus do teu pai, eu tenho promessa com ele. E por ter com ele uma promessa, você é abençoado. Escute isso: as suas escolhas, ouça com atenção, as suas escolhas têm influência na vida dos seus filhos. Tudo aquilo que você decide hoje, diante de Deus, vai afetar toda a sua descendência. E nós vemos aquilo que Moisés falou: escolhe vida para que vivas tu e toda a sua descendência. Tu e toda a sua descendência. Eu sei que nós temos muita gente nova na congregação, eu sei que a maioria aqui ainda é jovem, está à espera de uma promessa, está à espera de um milagre, mas escuta isso: Deus não se esqueceu de ti. Deus não se esqueceu de ti. Deus é Deus de pacto, de aliança. Então eu quero te convidar nesta manhã, por breves instantes, nós vamos orar ao Senhor. Mas eu queria que você repetisse comigo essas pequenas palavras que dizem assim. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta manhã, eu ouvi a tua palavra e de livre vontade eu confesso Jesus Cristo como o Senhor e o Salvador da minha vida. Mãe e pais, avós, que incansavelmente se preocupam com seus filhos, não é por menos. Quando eu tenho uma promessa, eu confio. Não importa a distância.
A Bíblia diz que Deus está em todo lado ao mesmo tempo. E eu sei que o coração de uma mãe que está preocupada com o seu filho chora lágrimas de sangue. Mas eu quero te dizer hoje, nesta manhã, que Deus se importa com o seu filho, sim. Pastor, mas ele se encontra num estado que não tem solução. Não tem solução para o homem. Mas Deus é perito em reverter qualquer situação. Pastor, mas o maior desejo do meu coração é ver o meu filho servindo a Deus, porque a palavra diz que Deus não me deu filho para a perdição. A Bíblia diz que os meus filhos serão os discípulos do Senhor. Permaneça fiel a Deus. Assuma com Deus hoje, de livre vontade, compromisso. Reflita um pouco, irmãos, as tuas decisões podem mudar destinos espirituais dos teus filhos. Isso não é brincadeira. Sabe por quê? Porque eles estão debaixo da nossa autoridade espiritual. Você precisa entender isso. Eles estão debaixo da autoridade espiritual dos pais. E que a partir de hoje, você comece a abençoar os seus filhos todos os dias. Pastor, mas ele não mora comigo, mora longe, mas você tem boca para proclamar a bênção de Deus sobre eles. E a Bíblia diz que tudo aquilo que você abençoar é abençoado em nome de Jesus. Reflita um pouco sobre os seus filhos, irmãos. É a maior riqueza que Deus confiou ao homem. Não é a prata, não é o ouro. As mulheres sabem muito bem me responder isso, mas não conseguem responder. O que é, pastor? Quanto custa um filho? Qual é o preço de um filho? Não tem valor. É a maior riqueza que Deus confiou ao homem. Lembre-se disso. Como flecha na mão do valente, assim é a sua descendência. É você que vai preparar o caminho do seu filho. É você que vai mudar o relatório de toda a sua descendência. É a partir de ti que as bênçãos vai alcançar toda a sua casa. Como está escrito: salva-te a ti, e eu salvarei a tua casa. Pai, em nome de Jesus, aqui há pais, avós, que tem um desejo ardente no seu coração de ver toda a sua casa servindo ao Senhor. Tu és um Deus de promessa, Senhor. Tu és um Deus de aliança. E Tu promete na Tua palavra, Senhor, salvar toda a nossa descendência. Mas em especial nesta manhã, Senhor, nós queremos assumir um compromisso contigo. De livre vontade, Pai, aqueles que assumirem um compromisso contigo nesta manhã, como Tu promete na Tua palavra, estenda as Tuas fortes mãos, Senhor, sobre toda a nossa descendência. O Senhor ampliou essa promessa, e por onde eles andarem, Senhor, a Tua forte mão irá protegê-los, os nossos filhos. Em nome de Jesus. E se você quer assumir um compromisso com Deus, não é o pastor que vai te conduzir, porque isso é de livre vontade. Com as suas próprias palavras, fale baixinho com Deus, diga: Senhor, eu ouvi a Tua palavra, e nesta manhã eu quero
assumir um compromisso contigo. Eu quero ser luz na minha casa. Eu quero ser um instrumento de salvação na minha descendência. Eu quero, a partir de hoje, Senhor, mudar a história de toda a minha casa. Começa por mim, Senhor, esta obra. Mas hoje eu assumo o compromisso contigo. Fale isso com Deus, se você deseja de todo o seu coração. E não te esqueças, Deus vai visitar toda a sua descendência de geração em geração, porque Ele é fiel. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Pai, nós sabemos que os Teus ouvidos estão inclinados sobre este lugar. Nós sabemos que há irmãos que falam contigo através do pensamento. Senhor, há situações que se encontram aqui, que só Tu tens o poder em Tuas mãos para mudá-las, Senhor. E nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Venha com a Tua forte mão, Senhor, mudando todas essas circunstâncias, Senhor. Operando, Senhor, no mais profundo do íntimo, Senhor. Venha transformar, Senhor, toda tristeza em regozijo, Senhor. Para que o Teu povo saiba que Tu és o Deus de Isaque e de Jacó. Para que o Teu povo saiba que Tu és um Deus que jamais falhou e que jamais falhará. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, como Teu ministro nesta manhã, debaixo da Tua autoridade, Senhor, eu proclamo as bênçãos de Abraão, Senhor, sobre toda a congregação, sobre a vida dos nossos irmãos que estão ouvindo e que irá ouvir essa mensagem online. Que Deus possa abençoar a sua casa e a sua descendência. Que Deus faça prosperar a obra das suas mãos. Que Deus lhe proporcione uma semana extremamente abençoada, com encontros divinos. E que Deus coloque nos seus lábios a palavra da salvação no momento oportuno para você conduzir o próximo. É isso que eu profetizo em nome de Jesus. Uma semana de vitória, uma semana de paz e de regozijo, e uma semana de livramento diário, porque Deus é quem te guarda, guarda a sua entrada e guarda a sua saída, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluias, aleluias. Que Deus vos abençoe, irmãos. Semana abençoada. Quinta-feira, oração às 8 horas para aqueles que querem gerar milagres. Deus abençoe.